Seja bem-vindo ao mundo marcial. Karatê é a arte marcial mais popular do mundo e é comumente associada ao Japão, mas não se originou lá. Na verdade, o karatê começou como a arte do Chi, que significa mão, nas ilhas Ryukyu, nos dias modernos de Okinawa. Conhecidas como reinos Ryukyu, essas ilhas eram um reino cliente da China e um grande centro de comércio. Esses reinos fizeram muitos negócios com comerciantes chineses e o intercâmbio cultural também começou. A arte de golpear com as mãos vazias do Chi começou a se fundir com as artes marciais chinesas para se tornar o que é chamado de Kodachi, traduzido como mão chinesa. No final dos anos 1500, surgiram tensões entre o Japão e os reinos Ryukyu, e em 1609 o Shogun do Japão deu ordens aos samurais Satsuma para invadir Ryukyu. Os contatos do Ryukyu com a China foram muito valiosos, pois os chineses se recusaram a negociar diretamente com o Japão. O Satsuma rapidamente subjugou os defensores e os japoneses fizeram de tudo para esconder sua invasão dos chineses para que pudessem lucrar com o comércio. Assim, os Ryukyu se viram na posição de estarem sujeitos tanto aos chineses quanto aos japoneses ao mesmo tempo. Em 1872, o Japão transformou oficialmente Ryukyu em uma província. Então, em 1879, o Japão anexou as ilhas, transformando-as na prefeitura de Okinawa e tornando-as oficialmente terras japonesas. Nesse ponto, os okinavanos começaram a adaptar sua cultura para se adequar à cultura japonesa e isso incluía a arte do Kodachi. O nome foi alterado para Karatê, que significa simplesmente mão vazia, e os alunos adotaram um sistema de kimono e faixa de judô para tornar a arte mais japonesa na aparência. Desde então, a arte cresceu aos trancos e barrancos e divergiu em muitos estilos diferentes. O mais violento deles seria iniciado por um jovem da Coreia. Mas o Tatsuoyama na verdade nasceu com o nome coreano Choyang-il no sul da Coreia em 1923 durante os 30 anos de ocupação japonesa. Sua família era dona de uma fazenda e Oyama trabalhava na terra quando criança. Ele teve sua primeira experiência em artes marciais aprendendo uma forma chinesa de Kenpo com um camponês. Como a guerra no Pacífico continuou a crescer, Oyama matriculou-se na escola de aviação em 1938, com o objetivo de se tornar um piloto do exército japonês. Enquanto vivia no Japão, ele mudou oficialmente seu nome para Masatatsu Oyama. Um dia ele notou uma aula de karatê e decidiu tentar. Ele começou a treinar com o fundador do karatê Shotokan, Jichin Funakoshi, e progrediu muito rapidamente, ganhando a faixa preta do quarto dan antes de completar 21 anos. A carreira de Oyama na aviação não deu certo e ele se juntou ao exército imperial japonês. Ele foi enviado para o Gotokukai, uma academia militar japonesa especializada, entre outras coisas, no combate desarmado. Lá ele começou a treinar boxe e judô. Oyama mostrou um grande talento para o judô e progrediu rapidamente, em apenas 4 anos alcançando o posto de quarto dan de faixa preta. Quando a guerra terminou em 1945, o exército imperial japonês foi dissolvido, destruindo qualquer chance de Oyama ter uma carreira militar. Oyama decidiu se concentrar no treinamento de artes marciais e começou a treinar em Goju Karatê com o mestre Sonei Shu, um coreano que vivia no Japão. Shu era o maior especialista do estilo Goju da época, sendo o aluno estrela do fundador do estilo, Shojun Miyagi. Goju se concentrava tanto no treinamento físico pesado, destinado a condicionar o corpo, quanto no treinamento espiritual suave. Esta combinação de duro e macio também se reflete nas técnicas ensinadas, que incluem os golpes rígidos e lineares icônicos do karatê, mas também técnicas defensivas mais suaves com fechaduras articulares incluídas e outros tipos de luta. Oyama era um jovem problemático neste ponto de sua vida, ainda zangado com a derrota do Japão e a perda de muitos amigos na guerra. Ele costumava se envolver em brigas com soldados americanos posicionados como parte da ocupação em tempos de paz. Sua raiva com os assuntos mundiais aumentou ainda mais quando a Coreia, agora não mais parte do Japão, se envolveu em um conflito sangrento por ideologias políticas. Shu viu o quanto seu aluno estava turbulento e sugeriu um retiro na montanha, onde Oyama pudesse se livrar dos problemas do mundo e se concentrar em fortalecer sua técnica e espírito. Oyama concordou e partiu para o Monte Minobu no Japão Central com seu karatê-gi, suprimentos básicos de cozinha e uma cópia do livro dos 5 Anéis, do famoso espadachim samurai Miyamoto Musashi com o objetivo de treinar por 3 anos isolado. Shu enviou um aluno com Oyama, mas depois de 6 meses de treinamento com Oyama, o homem fugiu secretamente durante a noite. O próprio Oyama começou a duvidar se treinar isolado era uma boa ideia e escreveu para seu mentor. Shu respondeu dizendo-lhe para raspar uma sobrancelha, raciocinando que o constrangimento de ser visto com apenas uma sobrancelha eliminaria toda a tentação de descer da montanha. Mas Oyama endureceu os nós dos dedos ao atingir um alvo amarrado a uma corda e preso a um tronco de árvore. Depois de 14 meses, Oyama foi forçado a descer da montanha por falta de suprimentos.
Embora tenha ficado bem aquém de sua meta de 3 anos, o treinamento teve um efeito profundo na técnica de Oyama. Pouco depois de descer da montanha, ele venceu o campeonato japonês de artes marciais de karatê. Ele então voltou ao treinamento solitário, desta vez no Monte Kyozumi por 18 meses. O treinamento foi intenso e combinou treinamento físico severo com períodos de estudo de filosofia clássica. Quando Oyama retornou à civilização, ele era um homem transformado, com controle claro de sua própria vida. Oyama então viajou o mundo demonstrando o karatê, e uma maneira pela qual ele tentaria provar sua habilidade era enfrentando touros de mãos vazias. Ele lutou contra 52 touros no total, 3 dos quais ele matou e outros 48 ele quebrou seus chifres com golpes de mão de faca. Oyama também lutou inúmeras partidas de desafio contra oponentes humanos. Ele sempre venceu, muitas vezes com o primeiro soco. Oyama acredita que este golpe decisivo foi o coração do karatê e ele treinou para acertar um único golpe devastador. Os movimentos extravagantes e técnicas complicadas eram secundários em sua mente, simplesmente causando danos ao seu oponente. Ele declarou a famosa frase que seu objetivo quando deu um soco era quebrar uma costela, e se ela fosse bloqueada, ele queria quebrar o braço. E quando ele abriu seu próprio dojo em 1953, dar golpes decisivos era a ideia central para seu novo estilo de karatê. Chamado Kyokushin, traduzido como a busca pela verdade suprema, Oyama treinou muito seus alunos. Ele se concentrou em técnicas simples, mas muito eficazes, socos diretos, chutes baixos fortes nas pernas e chutes circulares na parte superior do corpo. A peça central do estilo era o sparring de contato total sem equipamento de proteção conhecido como kumite. Eram assuntos difíceis que geralmente resultavam em ferimentos, mas os alunos que desejavam se temperar naquele incêndio acorriam ao Oyama. No início não havia regras em um kumite, mas desde então as regras foram estabelecidas conforme o contexto esportivo desenvolvido. Luvas não são permitidas e, portanto, apenas socos no corpo são permitidos, mas joelhadas e chutes na cabeça são permitidos. Fiel à filosofia de Oyama, a maioria das lutas de Kyokushin não apresenta apenas o movimento necessário, já que os lutadores trocam técnicas até que um deles seja derrubado. É uma competição positivamente brutal que testa a força física e mental dos lutadores. Um dos testes mais difíceis em toda a arte marcial foi lutar kumites consecutivos, o que é necessário para ganhar a faixa preta. Oyama queria testar novamente sua resistência física e mental, então ele suportou 100 rodadas de kumite em um período de 3 dias. Isso só foi tentado por alguns outros bravos artistas marciais. Em 1964, Oyama criou a Organização Internacional de Karate Kyokushin Kaiakan para supervisionar sua arte marcial. Ele enviou alunos ao redor do mundo para divulgar seus ensinamentos e começou a sediar o Campeonato Mundial Aberto de Karatê Full Contact, dando as boas-vindas a qualquer estilo de karatê para lutar sob as regras de Full Contact. Em 25 de abril de 1994, Oyama morreu de câncer de pulmão, apesar de nunca ter fumado na vida. Seu impacto no mundo do karatê foi profundo, já que seu estilo produziu lutadores talentosos no karatê, kickboxing e MMA. Sua influência continua a ser sentida por gerações, conforme os alunos de seu estilo continuam a praticar kumite. Oyama é certamente um deus da guerra moderna. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe e até a próxima.